telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Reis da Questão com o nosso convidado residente, o Dr. Duarte Grande, a quem agradeço já a sua presença Muito obrigado. no nosso programa. Doutor, poderíamos começar por uma questão que tem a ver, de alguma forma, com a configuração do país e com aquilo que é a reforma da administração local. O doutor traz-nos hoje este tema. Recordo-me que recentemente, no final do ano transato, 2020, talvez em dezembro, não posso precisar, mas o Governo apresentou uma proposta nesse sentido. Ela, entretanto, foi escapulizada, houve críticas de vários atores e agentes políticos, mas há aqui seguramente uma intenção da parte de algumas juntas e de alguns poderes instituídos no sentido de reverter aquilo que tinha sido a reforma da administração local, desenhada e exigida pelo governo de Pedro Passos Coelho e o ministro Miguel Relvas. Porquê este tema, doutor? Antes de mais, boa noite a toda a gente, boa noite ao Miguel. Eu acho que este tema é muito importante. Aliás, sobretudo quando estamos a falar em alguns meses, digamos, antes das eleições autárquicas, torna-se ainda mais relevante, sobretudo, perceber o porquê do atraso no fundo, em reverter ou procurar remediar de alguma forma aquilo que foi uma reforma administrativa que foi meramente técnica, com critérios técnicos, que não tem em conta aquilo que é a vontade das populações. Na altura recordo-me até que alguns atores vieram ao público dizer que isto era uma reforma, refiro-me à reforma de Pedro Passos Coelho e de Miguel Relvas, uma reforma desenhada a regra e esquadro. Não sei se o doutor partilha desses comentários que na altura chegaram a ser ventilados. Pois, no fundo, dessas observações. No fundo é um bocado isso e vamos ver, é assim. Nós confrontamos-nos, no fundo, com a realidade de que há localidades, por exemplo, se falamos em grandes concelhos ou em concelhos muito populosos como o Porto, por exemplo, que antes tinha 13 freguesias e ficou reduzido a 7. Ou se falarmos num concelho com muitas freguesias, com bastante menos população, mas com um território bastante abrangente, como Penafiel, onde eu vivo, por exemplo. Tanto num como no outro, nós confrontamos-nos com realidades de que, por um lado, em concelhos como o Porto, pode ter havido a agregação de freguesias com muita população. Isso, desde já pode criar alguns problemas do ponto de vista administrativo, mas, sobretudo, do ponto de vista da ideia, da noção que nós temos do poder local, de ser o poder mais próximo das pessoas. E, desde logo, criar uma transição de uma situação em que temos cerca de 4.000 freguesias e reduzir no imediato em cerca de 1.200 freguesias, que foi essa a dimensão. Neste tipo de situações, quer em situações como o Concelho do Porto, com freguesias muito populosas a serem fundidas, quer no caso, por exemplo, do Concelho de Penafiel, que a generalidade das freguesias tem, enfim, no fundo tem uma população bastante reduzida, mas é um concelho com uma área bastante abrangente e que tem as suas particularidades, que tem a sua complexidade do ponto de vista da distribuição de população e do próprio território. Portanto, considera que esta agregação não trouxe ganhos na sua ótica? Eu acho que não trouxe ganhos e acho que ainda mais do que uma questão meramente prática enfim, de não me parecer, e acho que é relativamente simples concluir, que não existe nenhuma otimização, digamos, de gastos necessariamente, ou otimização de recursos até. De recursos. Mas acho que muito mais do que isso é mesmo uma questão de democracia e é mesmo uma questão da discussão sobre o que é que entendemos pelo poder local. Porque a verdade é que, para fazer este tipo de reformas administrativas, entre aspas, para fazer alguma alteração naquilo que é o mapa e o desenho, digamos, o desenho das nossas freguesias, dos nossos concelhos, tem que se ouvir as populações. Não pode ser de outra forma. Porque é tal questão, quer dizer, as pessoas, num momento, têm um determinado grau de autonomia
numa freguesia. Existe um determinado desenho da freguesia e as pessoas fazem parte da população que decide quem é o executivo de freguesia, quem é que está na Assembleia de Freguesia a representá-los. E no momento seguinte, sem sequer as pessoas serem ouvidas, sem serem envolvidas no processo ativamente, já passam a estar junto de outras populações e a tomar uma decisão, enfim, que tem a sua autonomia dentro do novo desenho, mas que não é mesmo a situação que antes. É tal questão, quer dizer, fundindo-se várias freguesias, funde-se aquilo que são diferentes realidades e por isso é que é preciso ter este elemento de... E necessário repensar este processo em sua ótica, doutor. É sem dúvida, aliás, a grande dificuldade que existe aqui é quanto mais Eu faço tempo esta questão, passa... desculpe, doutor, interrompeu, porque mesmo aqui ao lado no Conselho de Valongo, por exemplo, recordo-me que há vários movimentos e atores políticos, por exemplo, lembro-me agora, porque tem sido um dos casos mais mediáticos e tem sido até ventilado em vários órgãos de comunicação local, regional e local, a questão de Campo e Sobrado. Portanto, que é um exemplo emblemático, daí a minha questão. Se é necessário repensar esta lógica, até porque eu sei que há atores de um lado e do outro, as duas freguesias fundiram-se, mas há neste momento um movimento no sentido de desagregar. Pois, exatamente. Eu acho que a questão é mesmo, quanto mais tempo passa, mais difícil se torna, de certa forma, a discussão sobre qual a melhor solução tomar, precisamente porque quanto mais tempo passa, quer dizer, mais as próprias instituições, as próprias organizações, as próprias pessoas que fazem parte de todo o processo autárquico e que exercem o poder local, mais habituadas, de certa forma, se tornam a esta nova realidade e isso é totalmente indesejável porque sabemos que foi conseguida de uma forma completamente errada. Lá está, sem as populações terem a sua palavra a dizer sobre se não se importariam, digamos, de ser agregadas com alguma freguesia à volta, se isso fizer sentido do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de otimizar recursos. Não é que a questão não possa ser colocada. Pode sempre acontecer que se considere, talvez as freguesias devam ser unidas, alguma coisa assim. Mas a questão tem que ser colocada às próprias pessoas que lá vivem. O doutor, há bocado falou em Penafiel, o doutor é de Penafiel, e no caso de Penafiel, deixe-me só colocar esta questão, houve ganhos nesta agregação. Eu recordo, por exemplo, ali no núcleo da cidade, que a cidade agregou e uma série de freguesias que antes da forma, digamos, de alguma forma eram autónomas, digamos, permita-me a expressão, mas houve ali uma agregação, essa agregação trouxe ganhos na sua opinião? Eu acho, é assim, é sempre difícil perceber de fora, digamos, não é? Ter uma perspectiva. Eu, no meu caso, como vivo, enfim, também vivo numa zona que foi resultado da fusão de freguesias, que é a União de Freguesias de Guilhufo e Roa. Portanto, é sempre difícil ter um bocadinho Essa perspectiva, digamos. perspectiva de fora sobre aquilo que são os ganhos do ponto de vista do dia-a-dia, do ponto de vista de coisas simples, como os serviços aos quais a pessoa recorre à junta, mas a verdade é que juntar, por exemplo, esses casos de juntar 6 freguesias, que aliás não é único aqui, houve várias localidades em que isso aconteceu, quer dizer, no fundo quase motivado pela questão de se tratarem das freguesias que constituem no fundo a cidade de Penafiel. A grande questão que se coloca é mesmo se do ponto de vista da administração se consegue ao nível da eficácia e da eficiência, digamos. Exatamente. Exercer o mesmo serviço de proximidade quando se junta 6 freguesias diferentes. Como é evidente, com características diferentes. Exatamente. No imediato, torna-se logo difícil imaginar como é que da união de 6 freguesias diferentes se consegue o mesmo serviço à população, a mesma proximidade que se conseguia antes de haver essa agregação. A verdade é que, mesmo quando nós pensamos, e às vezes, imagine-se quem possa não viver próximo destas realidades,
pode ficar a pensar que, enfim, estas freguesias são todas próximas uma das outras, estamos a falar de um espaço de poucos quilómetros de distância, se tanto, mas a verdade é que no dia-a-dia as coisas vão mesmo fazendo diferença. Ter uma junta a 1 quilómetro de distância pode ser uma coisa radicalmente diferente do que ter uma junta a 4 ou 5 quilómetros de distância. E acredito, doutor, que o governo vai ser sensível a estas vozes discordantes e dissonantes, para mim também a expressão, dos vários movimentos e atores políticos e agentes que estão no terreno e que querem de alguma forma reverter alguns processos que foram Bem, aí acho que é interessante analisar aquilo que foi a posição que o Governo e que o Partido Socialista tomaram sobre esta questão, que é em si, quer dizer, a resposta que procuraram dar foi um processo um bocadinho caótico, eu diria, que envolve a própria uma Assembleia Municipal, por exemplo, decidir que faz sentido a desagregação de determinadas freguesias. Depois julgo que também tem que passar pela Assembleia da República como decisão final, mas continua a haver aqui um elemento que é difícil perceber, que é, no meu entender, acho que o que faria sentido é precisamente referendos locais, quer dizer, perceber... defende, portanto, referentes locais. Exatamente. Perceber, finalmente, dar voz às populações, às pessoas que sentem no dia-a-dia a falta de, ou a continuação da proximidade que tinham antes, dependendo do caso, e, portanto, perceber exatamente qual é que é a deliberação das pessoas. Se há uma maioria a favor da autonomia em relação a outras freguesias, a favor daquilo que era a sua realidade antes desta reforma administrativa de 2013, ou se há pessoas que eventualmente estão contentes com a situação, se acham que pode haver agregação de freguesias, mas não em determinado nível, quer dizer, acho que o aspecto central, e isso não foi, infelizmente, a posição do Governo na forma como, no fundo, alterou a lei e procurou alterar a lei. Quer dizer, acho que é mesmo... falta esta sensibilidade, eu diria, para perceber que não se pode fazer nenhum tipo de alteração. O doutor, quando fala em falta de sensibilidade, refere-se ao poder central que muitas vezes está em Lisboa e desconhece a realidade regional e local. Sim. Sobretudo o poder central, que aliás é uma... mas não só, eu diria não só, porque também me custa perceber como é que um governo, e neste caso um primeiro-ministro, não é, que é líder de um partido, que detém mais de metade das câmaras do país, como é que lhe falta esta sensibilidade para perceber? E eu só posso concluir que o Partido Socialista, mesmo do ponto de vista local, muitas vezes, enfim, de certa forma, continua a haver algum tipo de fraternidade partidária que cria uma espécie de bloqueio do ponto de vista dos próprios autarcas protestarem em relação a esta decisão do governo. Como é evidente, muitos fazem, e fazem bem, e exigem ao governo que haja esta sensibilidade para com as populações locais, mas também existe sempre alguma espécie de bloqueio, precisamente porque, de qualquer forma, partilham um espaço partidário, onde supostamente devia haver uma decisão unificada, uma perspectiva global daquilo que é o poder local, daquilo que é a necessidade de as próprias populações decidirem se faz sentido a sua freguesia agregar-se a outra, ou se faz sentido continuar sozinha, autónoma, precisamente por causa da questão do acesso aos serviços, da questão da proximidade geográfica. Mas posso concluir, doutor, portanto, que com o atual desenho, a lei Miguel Relvas, o poder local está de alguma forma fragilizado? Sem dúvida. Eu acho que não há dúvidas nenhumas disso.
É a tal questão. Pode haver casos em que as pessoas até possam estar satisfeitas, mas de qualquer forma, é importante perceber qual é que é a posição das pessoas nestas várias localidades que sofreram essa alteração. E, eventualmente, imagine-se, se o governo ponderasse ou um determinado conselho ponderasse até a ideia de que se calhar até faz sentido olhar para outras freguesias que não sofreram alteração e eventualmente fundi-las. Isso é legítimo. Agora, tem que ser um processo que passa por um referendo local, por a população ter a oportunidade de participar, de se manifestar, de contribuir para esta tomada de decisão, e tem que ser vinculativo. Ou seja, se as pessoas numa localidade estão a favor da fusão da sua freguesia com outras, muito bem. Então, o processo deve avançar. Se estão contra, então não deve avançar. Trata-se da autonomia das pessoas naquela freguesia e decidirem ou não se querem abdicar dessa autonomia para se juntarem a uma agregação maior ou não. Há aqui uma outra questão que o doutor também nos traz e que de alguma forma entronca com aquilo que estamos a falar e que suscitou também algumas críticas de alguns atores e agentes políticos bem conhecidos, e tem a ver com a lei autárquica. O Presidente, desde já o Presidente da Câmara Municipal do Porto, o Dr. Rui Moreira, veio ao público manifestar-se, sobretudo, veio manifestar-se contra esta lei, nomeadamente no que toca à questão dos movimentos independentes. Que leitura é que faz, doutor? Acompanha as críticas do Presidente da Câmara Municipal do Porto, que leitura é que faz desta lei autárquica? Assim, eu acho que, não só o Rui Moreira, mas como vários presidentes e vários presidentes de Câmara enfim, que não estão filiados em partidos, têm protestado contra aquilo que foram algumas alterações que o Partido Socialista fez, julgo que com o acenar do PSD à lei autárquica, que, no fundo, trouxeram uma dificuldade acrescida aos chamados grupos de cidadãos, que, no fundo, enfim, é preciso pensar aqui quando se fala do poder local em específico. É a própria democracia que está em causa na sua ótica. Estamos aqui perante um coartar ou o estabelecimento de algumas, permite a expressão de barreiras que não permite que determinados movimentos, do ponto de vista político, também possam veicular e expressar-se e fazer chegar a sua mensagem até à opinião pública. Eu acho que sim. Acho que criar esse tipo de bloqueios, enfim, desde a questão das assinaturas que é preciso recolher, até a questão do próprio processo, enfim, do próprio processo burocrático, digamos. Acho que criar esse tipo de bloqueio só ajuda a descredibilizar a noção dos partidos enquanto instituições. A democracia fica mais pobre. Sim, isto porquê? Porque quando se vê uma Assembleia da República, enfim, que é constituída exclusivamente por partidos, e eu devo dizer que aí, no domínio daquilo que é o poder central, eu acho que faz sentido ser apenas partidos, pura e simplesmente porque é essa a ideia de um partido político num país. É precisamente pessoas que têm que partilham de um conjunto de valores, juntarem-se para apresentar, digamos, um projeto para o país, para desenvolver esse projeto o melhor possível junto das pessoas. Portanto, são garantes da própria democracia. Exatamente. Portanto, os partidos enquanto instituições, porque muitas vezes é fácil esquecer isto, quer dizer, no meio de todas as preocupações que existem com a questão da corrupção, com a questão de, enfim, o efeito das cunhas partidárias, ok? Muitas vezes é fácil esquecer que, como é evidente, existem muitos problemas aqui, que aliás também têm a ver com aquilo que é a motivação das pessoas para entrarem em política. Infelizmente, há pessoas que... Elas são diversas. Exatamente. Pronto, e infelizmente há, como é evidente, casos de... Mas são fundamentais os partidos, é isso que o doutor quer dizer. Pois, exatamente. Mas a questão é que os partidos, enquanto instituições, são fundamentais precisamente porque são
projetos comuns de sociedade que devem ser desenvolvidos, que devem ser apresentados às populações, em que as pessoas devem poder participar livremente, quer dizer, são o garante da democracia, efetivamente. Só que ao nível do poder local, existe aqui outra dimensão que é, como é evidente, nunca faria sentido criar-se um partido só com o objetivo de concorrer ao nível local em algumas localidades, imagine-se. Se não houvesse os grupos de cidadãos, alguém que quisesse concorrer, seja à Câmara do Porto, seja à Câmara de Águeda, seja onde quer que fosse, teria que criar um partido, pura e simplesmente com o objetivo de concorrer. Portanto, como é evidente, faz sentido haver estas candidaturas de grupos de cidadãos que, na sua localidade, têm um determinado projeto que no fundo, consideram que não encaixa ou que não encaixa totalmente naquilo que são os valores, digamos. Exatamente, os valores dos vários partidos que são ativos naquela zona. E, portanto, faz todo sentido haver isto. E como faz todo sentido, quando se cria dificuldades como aquelas com as quais o Governo e o Partido Socialista avançaram, como é evidente, isso, enfim, por um lado, cria logo alguma desmobilização, alguma desmotivação da parte de pessoas que estão ativamente envolvidas, que estão extremamente interessadas nestes projetos, não é? E isso é logo um problema em si, porque no fundo estamos enfim, de certa forma, a atacar ou a colocar alguma pressão naquilo que é a cidadania, o exercício de cidadania da parte dessas pessoas. E quando se faz a apologia da cidadania também. Exatamente. E por outro lado, lá está, estamos a criar esta ideia de que agora os partidos, ou determinados partidos, querem esmagar ou querem desfazer totalmente aquilo que é a organização fora do espaço partidário ao nível local. Portanto, eu acho que o doutor, peço desculpa interromper o que está a querer dizer, e para que fique bem claro também para os nossos telespectadores, portanto, o espectro político, para além dos partidos que já percebi que são fundamentais e são garante da própria democracia, estes movimentos fazem parte do espectro político, digamos. Ao nível local, sim, lá está. É muito importante as pessoas terem esta capacidade ao nível local para se organizarem fora do espaço partidário, se não virem na sua localidade que haja algum partido ativo com um projeto capaz, com gente para fazer esse projeto, para concretizar esse projeto. Portanto, é muito importante que exista este elemento. Mas lá está, no fundo, tem que estar a par daquilo que são as forças partidárias para podermos dizer que existe mesmo o exercício livre de cidadania ao nível destes grupos de cidadãos independentes de partido. E, portanto, é preciso ouvir, sobretudo, autarcas que sabem o que é terem que se organizar enquanto grupos de cidadãos independentes e perceber, precisamente, que até antes destas alterações e destas propostas do Governo e do Partido Socialista, que, de certa forma, asfixiam ainda mais os movimentos independentes, já havia algumas questões que se podia considerar excessivas e proibitivas em termos quer dizer, todo o conjunto do processo burocrático que é necessário, a questão de recolha de assinaturas, que, por exemplo, numa altura como esta, se torna ainda mais complicada, como qualquer pessoa que esteve envolvida na campanha das presidenciais sabe, quer dizer, recolher assinaturas nesta altura é uma coisa particularmente difícil e, portanto, acho que o Governo tem que aprender a ter mais sensibilidade àquilo que é uma noção mais abrangente e mais larga de democracia do que o próprio Partido Socialista. Doutor, passámos já para um outro tópico que o doutor nos traz, um tema que tem a ver com o plano de desconfinamento, que foi apresentado na última quinta-feira, dia 11 de março, no âmbito do Conselho de Ministros. Houve uma pressão antes da apresentação do plano de desconfinamento, houve uma pressão por parte de vários atores e agentes no sentido de que, efetivamente, as escolas, sobretudo ao nível do pré-primário, creche pré-primário e primeiro ciclo, pudessem iniciar. E, efetivamente, isso acabou por acontecer ontem, precisamente na segunda-feira. Perguntava-lhe, era uma decisão esperada, era o timing esperado, e perguntava-lhe se
de uma forma geral, como é que olha, sucintamente, não lhe vou pedir uma análise pormenorizada, é óbvio, mas sucintamente, como é que olha para este plano? É assim, eu acho que em relação à questão das escolas, pronto, efetivamente já estávamos há cerca de 2 meses, não é, nesta situação em que, como é evidente, quanto mais jovens são as crianças, mais difícil se torna, enfim, adaptar a uma situação em que não podem, no fundo, estar com os colegas, em que não podem conviver, socializar de uma forma próxima, como é saudável para qualquer criança. E, portanto, a questão do ensino presencial, nós, aliás, já tínhamos falado aqui, não é? É uma questão Que, apesar da unânime. necessidade na altura, por causa dos casos que estavam a existir, da inevitabilidade de se fechar as escolas, a verdade é que isto tem um enorme impacto e, portanto, deve ser um dos primeiros setores para os quais se olha em termos de desconfinamento. E, portanto, estamos a ver isso a acontecer numa altura em que reduzimos imenso os casos, e não só isso, como é evidente, reduziu também, não só reduziu o número de casos e de mortes diárias, como reduziu significativamente o número de pessoas internadas e o número de pessoas internadas em casos intensivos. E, portanto, com este aliviar da pressão, realmente existe a possibilidade, existe a abertura para se começar um desconfinamento que, como é evidente, deve ser sempre prudente, deve ser sempre... Aliás, o próprio ministro disse que seria um desconfinamento por fases e deixou Pois. Pois, esse alerta de alguma forma, no sentido de sensibilizar as pessoas para que continuem a cumprir com aquilo que são as regras. sim, exatamente. Quer dizer, tem que haver sempre este elemento da responsabilidade de cada pessoa para continuar a tomar todas as medidas, todas as precauções de higiene e segurança. Mas, como é evidente, o desconfinamento tem que ser feito de uma forma que permita avaliar, ao mesmo tempo que se vai abrindo determinados setores, permitir perceber se essa abertura está a provocar ou não maior pressão, se está a provocar subidas nos casos que possam eventualmente colocar-nos mais uma vez numa situação de perigo, como é evidente, acho que toda a gente quer evitar. Aliás, na apresentação E, do portanto, Primeiro-Ministro referiu-se precisamente a essa questão, doutor, relativamente aos fatores que, a partir dos quais, entrando numa linha vermelha, portanto, terá que haver uma reavaliação, nomeadamente a questão do R, do índice de transmissibilidade, e os 120 casos por dia, portanto, por 100 mil habitantes a 14 dias. Portanto, ele exatamente. referiu-se a esse. Pois, exato, existem esses indicadores, não é, que, de certa forma, vão orientar o governo em perceber se deve continuar com o plano de desconfinamento ou até se deve recuar em algumas coisas para permitir aliviar a pressão e a carga sobre os serviços de saúde. Mas acho que existe aqui um elemento que tem a ver com, por exemplo, a questão da vacinação, que é perceber se haverá possibilidade ou não e de que forma é que devemos, de certa forma, pensar essa questão no que toca às escolas e também a questão da testagem, por exemplo. Porquê? Porque nesta altura, nós começando com o desconfinamento, é muito importante não só que se espere que com o decorrer natural do nível de testagem que estamos a fazer neste momento, que eventualmente se descubra casos nas escolas e isso leva a voltar atrás no desconfinamento, é importante que haja um acompanhamento quase diário, tanto quanto possível, para nos anteciparmos a qualquer coisa que possa acontecer. E, portanto, aqui existe também toda a discussão sobre a questão de docentes poderem ser considerados para Docentes e não prioridade, exatamente, e pessoal não docente, como é evidente, exatamente, ser considerados para a prioridade do ponto de vista do plano de vacinação. Mas tudo isto, infelizmente, torna-se muito dificuldade por todas as questões que têm havido em relação aos planos de vacinação, à distribuição das vacinas, desde a questão da vacina, a vacina mais recentemente aprovada da AstraZeneca, por causa de 2 casos que surgiram
Com vários países já de a algumas suspender. complicações e com vários países exatamente já a suspenderem o uso dessa vacina, com a questão dos atrasos da parte de outras farmacêuticas, quer dizer, torna-se, isto começa a criar alguma ansiedade também, que eu acho que nos leva a falar um bocadinho sobre esta nova estratégia que o Governo está a tomar, que é, no fundo, criar um grupo de trabalho. E é importante dizer, um grupo de trabalho de cientistas comportamentais. Portanto, no fundo, julgo que a ideia do Governo é tentar comunicar, é tentar estruturar o plano e, sobretudo, na parte da comunicação, fazê-lo da forma mais clara possível, de uma forma que permita, ao mesmo tempo, dar a dose de realidade que é preciso às pessoas, mas também não destruir a confiança das pessoas de que poderemos ultrapassar esta situação. Acho que é uma solução, curiosa, mas no fundo não resolve a minha preocupação principal do ponto de vista da comunicação, que é, quer dizer, o Governo no fundo tem a preocupação sobre a forma que o próprio Governo adota para comunicar, para fazer estes comunicados ao país, para lançar a informação, mas continua a não perceber a importância de haver, de coordenarem esforços do ponto de vista de serviços públicos, de coordenarem esforços com o poder autárquico local, para haver uma proximidade com as populações do ponto de vista dessa informação. Nós já falamos aqui que não é suficiente simplesmente ter as câmaras de televisão, fazer um comunicado para as câmaras de televisão, ter umas notícias nos jornais a falar. Quer dizer, não pode, esta informação não pode vir só dos meios de comunicação, que sim senhor fazem o seu serviço e fazem o seu trabalho fundamental para a difusão desta informação, fundamental para a democracia, mas os próprios serviços públicos. O Governo tem que ter este cuidado de estarem em proximidade com as populações. Doutor, deixe-me só voltar um bocadinho atrás e ainda relativamente ao plano, que só para, até porque o nosso tempo está a se aproximar rapidamente do fim, mas gostava de ouvir também sobre isto. Também do ponto de vista daquilo que é, do ponto de vista económico, o plano aponta dá algumas indicações já, tal como era expectável, nós também já tínhamos falado disso noutros programas. Esta semana reabriram já alguns setores de atividades, nomeadamente cabeleireiros, barbearias, alguns espaços de beleza e outros setores. Era, efetivamente, perguntava, era um sinal também que era algo expectável, portanto, até pela pressão que tinha, e inclusive algumas manifestações nesse sentido, pela pressão que tinha, que se vinha fazendo sentido por parte de alguns agentes económicos, era uma decisão também expectável. Sim, eu acho que sim, acho que havia essa pressão, aliás, vários partidos também estavam de certa forma, a aconselhar e a exigir que se começasse a abrir alguns até porque havia aqui a questão do sufoco económico que alguns setores estavam a atravessar. Exatamente. Setores, quer dizer, sobretudo fora do setor alimentar, que de alguma forma tem havido pelo menos a tal possibilidade de takeaway, não é? Das pessoas irem buscar as coisas, coisa que, é evidente, muito comércio de alimentação não se conseguiu adaptar à situação, infelizmente. Mas de qualquer forma isso é uma situação totalmente diferente de lá está, espaços como cabeleireiros ou barbearias ou comércio semelhante, que não teve possibilidade absolutamente nenhuma de estar aberto durante este tempo. E portanto, enfim, sem dúvida que são setores em que de certa forma é importante ter em conta que devem poder retomar a atividade quando se torna sustentável para os serviços de saúde, quando se torna evidente que estamos numa trajetória bastante acelerada e bastante segura de descida de casos e tudo isso. O Conselho de Ministros, inclusive, determinou o alargamento, por exemplo, estou só aqui a olhar para os meus rascunhos, o alargamento do layoff simplificado, dá inclusive aqui, fala-se aqui inclusive da criação de um novo incentivo extraordinário à normalização daquilo que é a atividade empresarial, aprova também a reativação de um apoio extraordinário à redução da atividade económica do trabalhador independente. Portanto, estamos a falar de matérias que era fundamental o Governo intervir, no sentido de haver esta também, de alguma forma,
minimizar aquilo que é a situação grave que é subejamente conhecida e de alguma forma permitir ou alavancar que o tecido empresarial que vinha sendo mais afetado pudesse de alguma forma também começar a minimizar esses prejuízos, digamos. Sim, sim, sem dúvida, quer dizer que o governo tem que ter atenção a estas coisas, mas lá está, acho que de qualquer forma se começa a perder cada vez mais a oportunidade de, com todos os problemas que vimos a acontecer do ponto de vista do trabalho que esta situação trouxe, que é de vínculos precários são os primeiros a desaparecer. Não é? Pessoas que em condições normais pronto, até tinham trabalho, conseguiam algum rendimento, mas que numa situação como esta são as primeiras a serem descartadas são os mais frágeis, digamos. Exatamente. São as primeiras a serem postas fora, digamos, do trabalho que estavam a exercer e a perder os seus rendimentos. E a verdade é que eu acho que, de qualquer forma, o governo continua muito a olhar para a questão de agora, com o desconfinamento, isto vai aliviar muita da pressão sobre a nossa economia, vai permitir começar alguma dinâmica económica que, em conjunto com a vacinação, eventualmente nos possa levar a um ponto de maior recuperação, não é? Exatamente. Mas o grande problema aqui é que continua a haver muita gente que está numa situação muito pior que antes do início da pandemia. E a tal questão é que, mesmo com o desconfinamento, vai haver muitas empresas, quando acabar questões, desde a questão do layoff, por exemplo, mas sobretudo questões como moratórias dos bancos a empresas ou a pessoas. A situação vai se agudizar, é isso? A situação vai se agudizar muito e a verdade é que estes não podem ser, quer dizer, no fundo o layoff e a questão das moratórias, supostamente são transitórias, são situações temporárias que se destinam apenas a não colocar uma pressão sobre as pessoas e sobre as empresas que, evidentemente, à qual não conseguem responder. Só que existe o grande problema que, quando começar a haver um desconfinamento mais acelerado, quando começamos a ter algum grau de normalidade, as contas que não tiveram que ser pagas durante este tempo vão cair em força. Eu acho que isso é uma coisa a que o governo não está a dar atenção suficiente. Acho que estamos a perder a oportunidade para, de certa forma, como já falamos aqui, para reorganizarmos aquilo que é a nossa economia do ponto de vista dos direitos do trabalho, do ponto de vista da segurança do trabalho, da segurança económica das pessoas que, efetivamente, fazem as empresas, das pessoas que e que na sua ótica poderão estar afetadas com este que garantem aquilo que é a nossa atividade económica, que são as pessoas que trabalham. Portanto, temas para refletir seguramente e que merecem uma reflexão mais aturada, digamos, se me permite a expressão. Doutor, o nosso tempo terminou, chegou ao fim. Agradeço-lhe uma vez mais a sua presença no Reis da Questão e aproveito para nos despedir dos telespectadores. Obrigado pela preferência e protejam-se. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.